Me chamo Camila, eu sou psicóloga formada pela Universidade Federal do Paraná em 2015. Logo depois da minha formatura, eu já ingressei no mestrado, também lá na Federal, em Psicologia Clínica, fiz meus estudos pela psicanálise. E logo também depois da minha formação, eu ingressei aqui no programa Dedica, como psicóloga júnior, devido, eu tinha acabado de me formar, para integrar o quadro de psicólogos no atendimento e assistência a crianças e adolescentes vítimas de violência. Então, esse programa que eu faço parte agora, ele nasceu já há muitos anos atrás pela iniciativa de profissionais que trabalhavam com crianças e adolescentes, porque não se tinha muita literatura sobre esse tema, as pessoas não sabiam como encaminhar, como denunciar, como diagnosticar, quais os meios legais, inclusive, de você seguir após um direito violado de uma criança. Então, a partir desse grupo de estudo de vários profissionais, foi se notando, então, a necessidade de ter um lugar especializado para o atendimento dessas vítimas de violência. Então, não só para abrigar, porque tivessem espaços capacitados de diagnóstico, de avaliação, mas também que essas crianças pudessem ser acompanhadas integralmente, Não só com o atendimento psicológico, médico, que é extremamente essencial, mas também um acompanhamento legal, que os direitos dessas crianças e adolescentes fossem de fato garantidos, e que houvesse o objetivo de parar totalmente essa violência, evitar a vitimização e etc. Então, depois esse grupo começou a crescer um pouco mais com profissionais, psicólogos interessados que começaram a conhecer o programa, se uniram e começaram a atender ali no Hospital de Clínicas de Curitiba. Começaram a oferecer em uma tarde de quarta-feira esses atendimentos gratuitos. Daí não só para as crianças e adolescentes, mas também atendendo alguns agressores quando esses passíveis de tratamento. Esse projeto ele foi extinto em 2014 por questões do hospital, porque era um trabalho voluntário, e depois, como essas crianças elas não conseguiram depois serem encaminhadas para outras instituições, porque não se tem, as vagas são muito poucas, então esse projeto foi convidado, a ser estruturado de uma outra maneira, de ter um espaço próprio, a contratação de profissionais, para que se tivesse até uma abrangência maior, de atender mais números de crianças, mais números de adolescentes. Então, a partir desse projeto, que foi financiado tanto com a Associação de Amigos do HC e com os fundos do SEDECA, que é o Fundo da Infância e Adolescente do Estado, E daí foi possível, então, viabilizar um espaço e a contratação de profissionais, médicos, pediatras, psiquiatras, psicólogos, para o atendimento dessas crianças e adolescentes aqui nessa sede que está desde 2016, que foi o ano que eu entrei, porque eu já fazia parte. Então, eu entrei no Dedica como estagiária, na época eu estava cursando psicologia. A única coisa que eu fazia, pelos casos serem todos graves e gravíssimos, eu acompanhava os primeiros atendimentos. Nesses primeiros atendimentos, que é sempre feito com ainda a nossa coordenadora, Lucy Pfeiffer,
há então a avaliação geral, né? De uma primeira escuta, geralmente dos responsáveis, se tem o pai, a mãe, às vezes uma avó. Ali junto a gente, quando era no caso no hospital, sempre tinha um profissional, sei lá, da pediatria que desconfiou de algum caso de violação de direito da criança, nos apresenta o caso, né? Então, olha, eu quero trazer o caso dessa criança porque eu tenho essa suspeita. E daí a partir disso a gente fazia então uma avaliação geral para entender o que estava acontecendo, para começar essa avaliação que a gente ali presta atenção em 4 pontos, né, principais, que é se realmente, né, da história dessa violência, a gente avalia a família, a criança, o estado geral dela e o tipo de agressão, né, para a gente classificar e entender se é realmente uma violência, de que violência se trata e o nível de gravidade dela. Esse é um trabalho que continua, só que daí, como houve uma ampliação do DEDICA, outros órgãos encaminham as crianças. Então a gente ainda tem uma parceria com o Hospital com o Hospital de Clínicas, mas também a gente recebe muitos encaminhamentos de várias de infância e adolescência, conselhos tutelar, algumas escolas, muitas unidades de acolhimento institucional nos pedem atendimento. E como é que funciona, né, isso? Então, as crianças elas chegam então por esses caminhos, né, que eu disse, de conselho, de vara, das unidades. Geralmente tem casos que já tem um processo numa vara de infância, né, se a criança com certeza chegou numa unidade de acolhimento, tem um processo, né, ela está ali porque já houve uma violação de direitos dela. Outras crianças, no entanto, por exemplo, se vem de algum hospital ou de um conselho, é porque ainda tem a suspeita. Então, nesse momento, a gente faz essa primeira entrevista para conhecer a família, elas passam pela nossa assistência social, faz todo um cadastro, né, dessa família, dessa criança. A gente precisa de dados, né, até informação se essa família é acompanhada pela rede de proteção, então a gente sempre entra em contato com o CRAS, o CREA, o Conselho Tutelar, a escola, para ter mais elementos para a nossa avaliação. Fazemos entrevistas, quantas foram necessárias, né, com os responsáveis, e daí depois com a criança, geralmente tentando entrar menos direto possível e sempre a convidando para retornar, para aí sim começar um atendimento terapêutico. Porém, esse atendimento não é só terapêutico, porque ele tem uma intenção de fechar um diagnóstico, né? Se é uma suspeita de alguma violação de direito dessa criança, da gente entender qual é essa violação e de quem parte, é dos familiares, de qual familiar e como proteger essa criança. Então, a partir desses atendimentos, eles são feitos semanalmente, por volta de 40 minutos, e não tem um tempo. Então, depois de 6 meses a gente dá alta. Não são crianças que a gente acompanha há muitos anos, né? Tem crianças que a gente acompanhou antes no HC, lá em 2011, 2012, parou quando deu essa pausa e voltamos a atender agora. Então, são casos realmente que a gente vê que não é possível, num tratamento muito rápido, ser resolvido algumas questões. E daí, a partir disso, tem um trabalho que daí, além mesmo do consultório, que é o contato com a rede, para a gente saber, realmente né, ter essa garantia de que essa criança não está sendo mais maltratada, não passa por nenhuma situação de risco, não está mais vulnerável. E a elaboração de relatórios, caso isso aconteça ou não, nós somos sempre chamados. Então, é rotina que a gente faça relatórios e é rotina que a gente vá até as varas de infância participar de audiências. Então, audiências concentradas, audiências de julgamento, em que ali é preciso a gente colocar qual é a nossa avaliação, o nosso diagnóstico. Sim, essa criança ela é vítima de tais e tais violências, os agressores, né, geralmente são os responsáveis, né, são pais, mães, avós, são pessoas muito próximas, de apontar quem são esses responsáveis, de dizer se esses responsáveis
conseguem e se implicam e querem mudar e querem um tratamento. Se esse tratamento, porque isso a gente oferece aqui também, então tem outros profissionais que atendem só adultos e que daí geralmente se ocupam dessas pessoas, se eles conseguem, né, garantir que essa criança vai estar segura, não mais vulnerável, não mais em situação de risco. Caso contrário, então, daí a gente diz, né, se isso não é possível e quais são as medidas legais que a gente acha mais pertinente para essas crianças. Bom, então a gente também nesse tempo que a criança fica, a gente sempre reavalia, né? Tanto a criança quanto a família para ver se ela está bem. A gente sempre fica alerta, né? Quando a gente percebe que a criança às vezes estava com rendimento escolar bom e daí não está tão bem assim, ou quando algum sintoma que já tinha melhorado ele retorna, porque é muito comum que eles retornem diante de outras situações de muita angústia, de vulnerabilidade. Então a gente precisa reavaliar para entender se é uma questão mais pontual ou se não, se já envolve uma questão mais estrutural e da família, e como a gente intervém nisso. E a gente sempre conta então com a rede de conselho, né, conselho tutelar, escola, todos os órgãos que prestam assistência à família, para a gente conseguir entender e ajudar melhor, ver quais são, o que ainda precisa ser feito, né, para essa criança ter o direito dela garantido, de não só, né, ela sair de uma situação de violência, mas também para que ela tenha direito a escola, a cursos. Isso tudo a gente sempre aponta e indica, né, uma necessidade não só de um afastamento e a interrupção de uma situação de violência, mas nas nossas avaliações a gente sempre indica o que seria mais adequado na questão escolar, por exemplo, ou às vezes a gente identifica que é uma criança que seria muito importante ela ter acesso a esporte, ou algum curso, ou cursos profissionalizantes, né? Então, isso são parcerias que a gente busca ter e encaminhar as crianças e os adolescentes que a gente atende para isso, né? Tem uma outra questão também que é bem importante, que é a nossa participação, a nossa formação continuada nesse programa. Então a gente tem sempre discussões semanais, né? A gente tem um dia que a gente faz uma reunião multidisciplinar, a gente discute casos, a gente vê os andamentos, a gente fala de casos novos que nos são encaminhados. Ali também a gente tem uma discussão teórica, dependendo de algum tema, sei lá, a medicalização de crianças, o não aprendizado, algum sintoma específico que tem chamado mais atenção, então a gente fala sobre isso. A gente aqui tem uma orientação psicanalítica, então a gente discute alguns temas a partir desse viés. E também todas nós temos, né, todos os profissionais aqui têm espaços para fazer suas supervisões individuais, que é levar para um outro profissional o que não está indo bem em cada caso, né? E também de levar o que a gente tem esse conhecimento aqui para outros lugares, né? De participar de aulas de capacitação em alguns municípios, de expor, né, essa nossa vivência, como a gente diagnostica, como a gente faz os relatórios, como a gente acompanha as crianças, para outros espaços, para além, né, daqui, para que outras pessoas mais possam conhecer, ter esse conhecimento e ter um outro olhar para essas crianças, né? Também, bom, daí além disso, né, dessa formação que a gente tem aqui, de levar então esse conhecimento que a gente produz aqui para outros espaços, outra tarefa importante tem sido a participação no Conselho Estadual da Criança e do Adolescente, que ali se discute todas as políticas públicas voltadas para a infância e adolescente no Paraná. Então a gente ali tem direito a voto, a nossa instituição, junto com a Associação de Amigos do HC, tem essa participação exatamente por conta da relevância do projeto, de votar, de dar opinião, né, a partir do nosso entendimento e do que a gente consegue produzir de conhecimento, de levar algumas discussões, de votar em projetos de políticas públicas para
que estão sendo desenvolvidas por outras entidades, né, no âmbito do Paraná, que tem sido bem importante. Acho que no âmbito geral, então, além desse atendimento clínico, tem toda uma questão de parceria com a rede de proteção, de trabalho junto com eles, de reuniões, audiências, de defesa mesmo dessa criança, né? E um acompanhamento dessa família, né? Ou muitas vezes, se essa criança, então a gente percebe que essa família não tem condição, que ela já foi bastante negligente, violenta, omissa, a gente indica casos de acolhimento institucional. Algumas dessas crianças até já passaram por destituição do poder familiar, e daí a gente faz um outro trabalho, que é a adaptação da criança e a avaliação dos pais candidatos à adoção. Esse também é um trabalho que a gente faz, a gente sempre coloca o nosso parecer para o juiz que vai decidir, a gente leva algumas situações que a gente percebe também para o Ministério Público. Então, esse é o trabalho que a gente desenvolve aqui no Dedica. E também tem uma questão toda de um trabalho com a prevenção do combate à violência. Logo quando a gente inaugurou o Dedica, a gente também inaugurou uma campanha que se chama Conecte-se ao que Importa. Nessa campanha, então, era para divulgar esse trabalho, mas também para que as pessoas pudessem ter essa sensibilização, que elas pudessem ser sensibilizadas em pequenos sinais, né, de violência, de não vinculação dos pais com as crianças, de sinais mesmo de sofrimento psíquico de uma criança que podem estar associados à violência. Então esse também é um outro trabalho que a gente tem desenvolvido para a continuidade, né, dessas campanhas, de mostrar elas em vários, né, teve uma viralização dessa campanha em alguns lugares do Brasil, e tem sido uma das nossas metas também. Então esse acompanhamento, o diagnóstico, o acompanhamento das medidas legais dessa criança, as aulas, divulgar o conhecimento que a gente tem aqui, que a gente produz, e estar ativo também em órgãos que estão discutindo sobre políticas públicas na área da infância e juventude, e a prevenção, que é o nosso, acho que o objetivo maior, é a interrupção desses ciclos de violência. Não só nos nossos pacientes, mas também em outros lugares que a gente conseguir atingir a partir desse trabalho maior, que daí é com a campanha, são com as aulas, que a gente possa atingir não só as crianças que estão aqui em trabalho com a gente, mas que também outros profissionais tenham esse conhecimento, né, para agir diante de denúncias, quaisquer que sejam, de violação de direitos da criança e do adolescente. Então, em relação ao mercado de trabalho, é uma área que existe uma demanda enorme. A gente já teve um momento de esgotar o serviço, né, de ninguém mais ter agenda, exatamente porque a gente não só faz os atendimentos individuais, mas tem todo esse leque que a gente precisa dar conta e dar o suporte para essa criança e família. Recentemente o projeto ampliou, então a gente fez mais 2 salas, houve a contratação de mais 3 profissionais, né, da psicologia e uma da psiquiatria. Então aqui basicamente tem psicólogo, assistente social, médico, daí os médicos, né, tem pediatra, uma psiquiatra recém-contratada e psicólogos. Então a gente percebe que tem sempre, né, uma demanda maior do que a gente consegue assumir de fato. Várias vezes a gente precisa encaminhar, mas sabendo que não existem outras associações, outros serviços especializados, né? Aqui é um atendimento a vítimas de violência, né? Então não existem muitos, e os que existem são como a gente, mantidos, ou ONGs, ou, né, associações que mantêm esses programas. Não existe algo do governo, do Estado, né, específico para vítimas de violência. Então é sempre um atendimento que falta.